E aí, pessoal, estamos aqui com o mestre internacional Roberto Júnior Brito Molina. Tudo bem, Juninho? Tudo certo, Felipe. Molina. Rocha Debs. Só uma pequena introdução. Molina é mestre internacional de 85, mesmo ano que eu nasci. Foi MI em 2010, já foi o principal título na carreira, acho que foi campeão brasileiro absoluto. Mas ele é o recordista de campeonatos mineiros, com 5 ao total. Já foi campeão brasileiro universitário, além de, claro, outros torneios Brasil afora. Tem mais algum? Não vale citar os do Cruzeiro. Pô, eu ia falar logo esses aí. Inclusive a Série B a caminho aí. Isso aí, dá orgulho. Não, acho que é esses aí, assim. Acho que, assim, também tem títulos que, assim, conquistas não são exatamente títulos, né, mas que ajudam na carreira, a norma, né, de as eu tenho duas, né? Também eu acho que, Ah, sim, às claro. vezes, às vezes é até mais importante que alguma conquista, né? Por exemplo, as normas que eu fiz, eu acho que eu não ganhei nenhum dos torneios. Não ganhei, certeza que não. Eram As fechados. normas de M. Um foi fechado, o outro aberto, os dois na Argentina. Não ganhei o torneio, mas para mim Claro. tinha coisa melhor, né? Legal. A gente vai E, chegar na fase rumo ao título. Mas o que queria começar enfim, pelo começo mesmo, né? Como é que você aprendeu com que idade? Como é que você aprendeu a jogar? com 7 anos, meus pais me ensinaram. Na verdade, minha mãe sempre fala que o crédito é mais dela do que do meu pai, mas enfim, eu incluo os dois, né? Então, Justo. com 7, eu aprendi a mover as peças, aquelas regras básicas e tal. Por exemplo, eu nem sabia o que era afogamento, pra você ter ideia. Então, faltou Uhum. algumas regrinhas. Eu já sabia o que era rock e tal. Mas, assim, só foi com. E até então, nessa época, eu só jogava com meus pais. A gente fazia umas competições internas lá, que valia xadrez, dama, war, paciência, quem resolvia mais rápido, né? A gente colocava umas paciências incrementadas lá, o jogo Uhum. da 100, enfim, a gente fazia uma. E assim, eu lembro que. Eu lembro, não, tenho certeza que eu sempre ganhava no xadrez dos dois. Na dama era mais ou menos equilibrado. Nas damas era equilibrado, mas no xadrez eu ganhava assim, sei lá, bem tranquilo dos dois. Mas aí só com 12 anos mesmo, Isso 12 para tudo em Belo Horizonte. tudo em Belo Horizonte. Aí só com 12 para 13, na verdade, com 12 anos mesmo, exatamente, numa daquelas coisas totalmente aleatórias da vida, né, que a gente assim, poderia tranquilamente não ter ocorrido se eu mudasse a rua, Uhum. é assim, tipo, se eu passasse em outra rua, né, divulgaram um torneio escolar que o Júlio Lapertosa estava organizando, lá na minha escola, que era na Rede Promove, né. E aí eu peguei o folder e tal, só que assim, não dei muita importância, né? Na minha cabeça ainda, xadrez era a mesma coisa, sei lá, que bolinha de gude. Uhum. E não sei se vai ter algum profissional de bolinha de gude escutando, mas mas daí é o seguinte. Aí eu avisei minha mãe ficou com aquilo um pouco na cabeça, e um belo dia a gente andando na cidade lá, no centro, a gente nem ia no torneio, por coincidência a gente falou, vai ter um torneio ali perto, estava inaugurando o instituto lá na João Pinheiro do Promove. Aí eu falei, vamos lá ver então, né, já que a gente está aqui perto, tipo, Uhum. super aleatório. Foi lá, o torneio não tinha começado, aí joguei o torneio e ganhei umas aulas com o Júlio, grátis. Acho que 10 aulas, se não me engano. Aí, beleza. Aí, a partir daí, fiz as aulas. Depois, minha mãe pagou algumas aulas, assim, sei lá, digamos, um pacote de 10. E aí, eu sumi do xadrez. Assim, fiquei aí até mais ou menos os 14 anos paradão, assim. Tipo, desapareci. Que eu fazia outras atividades também. Minha mãe me enfiava um monte de atividade, assim. Pra você ter ideia, teatro eu já fiz. Não que eu saiba alguma coisa, viu? Eu fiz aula. Fazer aula de teatro é uma coisa. Quer dizer que eu sei atuar é outra história. Eu fiz teatro, aula de circo. Eu lembro a aula de circo, andava de perna de pau, sei lá, um negócio assim. O que mais? No taekwondo, né, que é a única coisa que até hoje eu faço assim, judô eu fiz, enfim, natação,
Aula de futebol que não serviu para nada, mas eu fiz também. Mas você era um menino meio imperativo, alguma coisa? Ou... Era. Então sua mãe queria achar minha... um jeito de ela... acalmar. Ela descobriu que ou coisas que me botavam para pensar ou que me deixavam exausto. Por exemplo, atividades físicas como taekwondo, por exemplo, eu chegava morto, né, em casa, então isso aí me acalmava. Ou, no caso, coisas que me botassem para pensar, igual o caso do xadrez, né? E aí, beleza, voltei lá mais ou menos com uns 14 anos. Essa paradinha, eu acho que nessa idade muito crítica, eu acho que faz toda a diferença também, né? Assim, digamos, eu não sei, de 12 para 14, talvez se eu não tivesse parado, talvez tinha desenvolvido bem mais, não sei, né, também, né? Mas é coisas da vida, né? Aí com 14 anos eu falei, aí eu voltei. Tipo assim, falei, me coloca lá na aula de xadrez de novo, lá com o Júlio. O Júlio é gente boa e tal. Beleza. Voltei nisso, o Júlio também estava trocando de lugar. Em Belo Horizonte essa diferença de local atrapalha ou ajuda bastante, né? E aí eu sei que eu voltei com 14 mais ou menos, e aí sim eu nunca mais parei, né? Aí fui aumentando a intensidade, com 15, 16. E com 14, o que era o seu treino, o estudo de xadrez? Era jogar? As aulas, mais ou menos, você lembra o que você via? Tinha algum livro que você já lembra que você leu? Olha, livro, nessa época, com 14, eu não me lembro de nenhum específico. Eu fui realmente ler livros depois. Mas o Júlio, ele tinha alguns materiais, uma espécie de uma apostila, que na verdade era uma espécie de um monte de xerox, de um monte de coisa, misturado vários livros ali. Era um compilado gigantesco, assim, de vários livros. Eu tinha contato já com o livro Polgar, 5.364 Problemas. O pai das irmãs. Do Laszlo Paul, isso. Esse eu já tinha, eu fazia lá já os mates em 2 e tal, né? E eu lembro que eu treinava muito exercício de mates, né? Mate em 2. Mas isso da apostila do Júlio? Não, isso fora a apostila do Júlio. Tinha a apostila do Júlio que era mais aulas de estratégia finais e algumas coisas de aberturas também. Fora isso, eu já tinha contato com os mates em 2 do Polgar. E também o livro que agora é CT Art, né? O programa CT Art, que eu sempre esqueço o nome, aquele autor russo, o Bloch. Então, eu também tinha contato já com os exercícios de tática do Bloch. Basicamente, era cálculo e aulas de estratégia com o Júlio nessa super pasta secreta lá do Júlio. Era estratégia e cálculo. Eu ainda, nessa época, não tinha muito contato com finais, a não ser finais básicos, né? Assim, tipo, bem basicão mesmo. E abertura quase nada, né? Mas era quanto tempo do seu dia ia nisso? Mais ou menos. Nessa época, com 14, que foi realmente, se eu falo, que foi meu início de verdade no xadrez. Bem, eu tinha aula com o Júlio, acho que era uma vez semana, mas ele me deixava participar de uma aula em grupo numa escola particular lá dos riquinhos. Eu era penetra lá e acabava ajudando ele às vezes na aula. E então tinha também essa aula, ele me passava muito material para estudar em casa e eu era bem curioso. Às vezes eu fazia o material até na aula mesmo, assim, tipo, nessa aula que... E também eu tentava sempre jogar na Praça 7, acho que quando você esteve em Belo Horizonte, você conheceu a Praça 7 lá, tem a galera que joga, mas é gente totalmente aleatória, assim, tipo, você pode pegar lá um jogador, por exemplo, 1.800 e pode pegar, sei lá, um 2.000 que tá lá de bobeira, assim, ou até um jogador super mega iniciante, entendeu? Aí eu jogava com essa galera. Só que, por exemplo, na Praça 7, eu comecei a descobrir que eu tava, assim, depois de um tempinho, né? Eu comecei a descobrir que eu tava ganhando a galera muito fácil. Eu falei, ou os caras estão piorando, que eu acho que não é verdade, ou então realmente esse negócio de estudar faz diferença, né? E aí também uma outra coisa que eu achei legal, que nessa aula que eu participava, que o Júlio me deixava participar lá, com uma aula em grupo, né, com molecada lá, louca lá, devia ter uns 20 na sala, eu também comecei a notar que estava rendendo melhor para mim, assim, porque eu era mais curioso que os outros, né, estudava materiais desses.
Tanto que eu comecei até nessa época, eu fiz minha primeira simultânea, assim, tipo, fui lá e joguei contra, sei lá, 4. Aham. E, tipo, falei, caramba, coisa curiosa, né? E aí foi tomando gosto, aí comecei. 14 anos era, que ano? 99, né? É 99, isso. isso, 99. Eu acho que em 99 eu disputei também um Campeonato Mineiro Absoluto, fui espancado, mas assim, eu achei legal, né? Ver mestre de xadrez, eu não tinha nem noção, né? Ah, foi o seu primeiro torneio mais sério. 99, assim, tipo, foi uma. O Júlio falou: Ó, vai rolar um Mineiro Absoluto. Chamou os alunos e falou assim: Ó, vai ser bem difícil, provavelmente vocês vão perder várias partidas, mas se quiserem ver mestre e tal, essas coisas, e testar o seu xadrez, né? Claro que eu fui com aquele otimismo assim, não vou perder não, deixa esse mestre vir, né? E aí, acho que eu nem cheguei a jogar com nenhum mestre, mas eu vi, né? Acho que é a primeira vez que eu vi um mestre internacional, por exemplo. Que Não, era. aliás, ele não era mestre nacional, minto. Era mestre FIDE, era o Wellington Rocha, por exemplo. Uhum. Eu acho que o Alexandre Castro jogou esse torneio também, não tenho quase certeza. Eu sei que foi um mineiro bem forte, que acho que um desses aí ganhou. E você, bom, você fala depois, claro, com orgulho, que você é o recordista de títulos mineiros. Nesse torneio Sim. você já marcou a galera, tipo assim, eu vou pegar vocês depois? Ou ainda não é isso que você tava Não, pensando? não tinha noção nenhuma. Noção nenhuma, assim, tipo, joguei. Na verdade, esses torneios iniciais, assim, essa fase, a minha competição era com os outros alunos do Júlio. Eu Ah, queria, digamos assim, ser o melhor aluno do Júlio, entendeu? Tipo, eu não tava nem aí. Se todos os alunos ficassem, sei lá. nas últimas é, posições? de- eu queria pelo menos não ser o último, entende? Esse Aham. era o meu objetivo. Mas aí, claro, depois a gente vai criando outras metas, né? Lembro, disputei um brasileiro sub-16 em São Paulo, era de rápidas. Acho que você não disputou, não tenho certeza. O Não. Crico, acho que ganhou. Foi no Clube de Xadrez São Paulo, primeira vez que eu pisei. Mas isso eu já tinha 15 anos. Inclusive, 15 anos eu já estava estudando mais xadrez, assim. Eu já estava tendo algumas noções razoáveis aí. Tipo, é incrível, né? Como que, às vezes, nessa fase, né? 6 meses faz Faz muita uma diferença, baita né? diferença, não, né, sem dúvida. É Mas, absurdo, mas você né? tava realmente, você tava comendo xadrez? Tipo assim, era várias horas por dia? Não, então, quando eu cheguei aos 15, deve ter sido também, eu acho, alguma mudança de escola, porque acho que aos 15 anos a gente está o quê? No primeiro ano, né? Não Já lembro. mudou de nome, eu também não sei, mas na nossa época era primeiro ano. Primeiro ano do ensino médio, né? Isso, Aham. quando 15, 16, 17, exatamente. Aí mudou de escola e tal, e aí a escola que eu estudava, o Coltec, Colégio Técnico da UFMG, Uhum. ele era pesado assim, mas assim, você tinha uma sensação de liberdade ali andando no UFMG, então nessa época, sei lá, você se sentia universitário, assim, né? Aham. Só que é dentro da UFMG. E aí, essa época, eu comecei a estudar bastante xadrez, assim, eu não sei nem como que eu arrumava tempo, não me pergunte. Mas eu matava a aula, inclusive, não façam isso, viu, crianças? Mas eu matava a aula para estudar xadrez, usava a impressora da escola para imprimir partidas do Kasparov e ficava olhando durante a aula de matemática, por exemplo. Rapaz, eu fazia umas coisas que tem noção, né? Bom, Mas claramente isso fez você dar um salto, né? sim, exatamente. Aí eu comecei, disputava muitos torneios também. Todo final de semana estava tentando jogar algum campeonato mineiro, quer dizer, algum campeonato mineiro, algum campeonato em Minas, seja rápido ou blitz. Uhum. Até tem que fazer uma observação, né? Muita gente critica xadrez blitz, né, e tal, né? Xadrez blitz. Mas eu acho que, pelo menos para mim, se eu não tivesse jogado tantos blitz, principalmente depois online, né, que eu comecei a jogar nessa época, eu não sei se eu tinha tomado talvez tanto gosto pelo xadrez e quando você perde uma sequência de partidas blitz, você quer estudar o que errou e aí você vai correr atrás da informação, não sei. Eu acho que é só não virar aquele blitz tóxico, né, que o cara fica jogando 24 horas sem dormir, né? Se Então, tiver um duas controle. perguntas. Então, o xadrez, o Blitz, mas você está falando da parte motivacional.
Mas ajudou, mas você acha que ajudou também no seu jogo? E a outra que eu já Sim. emendo, você passou por esse. Já passou por esse período tóxico alguma vez na Já. sua. Oh. E aí, quanto tempo do seu dia ia jogando Blitz? No ICC, ou Então, sei lá onde, qual site jogava? ICC, nessa época aí, principalmente. Não, tinha um outro site também que chamava Chessnet. Não sei se você jogou nele. Ele não era tão famoso. Mas ele tinha um layout parecido com o do ICC, tinha comandos também, eu gostava dele. Então, eu acho assim, você jogar Blitz e analisar as partidas que você perdeu, ganhou, empatou, derrubou a seta, tá? Mas se analisar as partidas, eu acho que pode ser bem proveitoso no estudo. Não estou falando de Bullet, viu? Bullet esquece. Bullet, sei lá, no máximo uma diversão ali nem sei, para a parte técnica não vai servir para nada. Mas o Blitz, eu me refiro assim, 3-0, 5 minutos e tal, com incremento, né? Mas se a pessoa jogar uma bateria de partidas e sem ser tóxico, né? Sem exagerar, assim, 50 horas no dia, né? Estudar as partidas eu acho que pode ser útil. Tanto que eu fazia muitos experimentos de aberturas que eu estava estudando, colocava meus finais em teste. Uma coisa que eu sempre fazia era assim, eu estudava um final de torres. Isso aí você deve ter feito também, né? Acho que todo mundo fez isso. Assim. Estudava um final de torres. Sei lá, estava estudando finais de torres. Eu queria toda a partida levar para o final de torres. Toda. Não, vamos lá, vamos usar tudo que eu aprendi no livro. O livro que me marcou muito foi um livro do Korchnoi, que o capa azul é Practical Rook Enemies, nessa época aí. Acho que é isso. Isso já estava com 16, 17. 16, 17, exato. E aí eu lembro que estava estudando finais de torres, então tudo que eu queria, quando eu estava jogando, era levar final de torres, inclusive as partidas pensadas. Aí, outra época, eu estava, sei lá, estudando peão isolado. Tudo eu queria levar peão isolado, entendeu? Então, acho Mas então, curioso. Pelo que eu consigo lembrar de você mais novo, você estudou muito final. Sim, muito final. Porque eu consigo lembrar de você jogando muito final. Muito torneios afora. Foi algo que você sempre gostou? Gostei. Cara, finais de partidas, claro que eu ainda faço muitas capivaradas, forço errado e tal, mas é a fase do jogo, sei lá, que realmente eu gosto de pesquisar sobre, né? Às vezes eu tô, sei lá, até vendo uma partida aleatória na internet, sei lá, tem de madrugada, 2 gêmeos jogando, eles caem no final, que me chama a atenção, eu falo, caramba, eu tenho que ver esse final, o que acontece, se o branco ganha. E aí, às vezes, eu até atraso um pouco o sono para chegar naquela conclusão. Isso. É a parte do jogo que você mais gosta, você diria? Com certeza. Assim, não tem nem comparação. Não estou dizendo que eu claro. faça tudo certo, eu faço muita coisa errada, mas é a que mais me dá prazer. Tá certo. E vamos lá, você evoluiu, claramente você foi formando um estilo, a gente já vai perguntar sobre isso, mas nos 17 anos eu me lembro que você já era um jogador forte, já tinha alguns resultados mais expressivos. Como é que foi, quando é que você começou a enfrentar realmente os caciques do xadrez mineiro, né? E como é que foi? E quem que eram, né? Quando você começou a pegar esse pessoal e enfrentar, né? Bem, talvez eu me confunda um pouco na data, viu? Talvez um ano para mais, um ano para menos. Mas, assim, inclusive em 2002, quando eu tinha 17 anos, foi quando acho que saiu meu hate feed. Saiu até, por sorte, até, sei lá, alto, 2,60, eu acho, e não caiu de 2,200 nunca. Mas eu acho que foi um pouco de sorte, sabe? Você escolhe, sei lá, joguei lá uma sequência de 3 torneios e acertei, entendeu? Só que assim, eu também fiquei um bom tempo congelado nesse rate, viu? Tipo, 2,200 não chegando a 2,300. Eu ficava meio frustrado. Chegava perto, caía. Mas referente essa questão dos grandes nomes de Minas e tal, né? Foi mais ou menos nessa época, 2001, eu tinha 16. Eu comecei a jogar, como eu disse, vários torneios em Minas, alguns em São Paulo e tal, mas 2002 eu aumentei a carga de torneios, e eu sempre via certos caras assim, quando, por exemplo,
o Wellington Rocha, o Gerson, tinha o João Bosco Ladeira, acho que eu também cheguei a ver o Juliano nessa época, ele estava... Leandro Campelo, Juliano Rezende, Adriano Caldeira, apesar de que o Adriano Caldeira já estava em São Paulo, acho, se não me engano, nessa época, mas assim, ele era mineiro, né, e tal. E outros nomes aí que eu posso ter esquecido, o Alexandre Castro acho que já não estava jogando, eu também ouvia falar muito no Eugênio Germa, primeiro mestre do Brasil, e eu ficava com esses nomes na cabeça, eu falava, caramba, eu quero, né, chegar, pelo menos jogar parecido com esses caras, assim, de igual para igual, né? Uhum. E aí eu chegava num torneio, por exemplo, tava o Wellington Rocha. Acho que a primeira vez que eu joguei com ele foi em 2001. E aí eu tinha já estudado até algumas partidas, conhecia dele com o Mequinho, famosa lá e tal. Uhum. E aí você entra com aquela gana assim, não, quero pelo menos, sei lá, fazer uma partida parelha. Ele vai e pega, pum, me massacra. Falei, caramba, não deu nem pressão, assim, tipo, eu nem sei, na época eu não tinha nem entendido onde eu perdi, entende? Aí ele foi, me instruiu lá, falou, estuda tal coisa. Falei, beleza. Aí em outro torneio ia lá, jogava, tinha o Gerson, pum, levava a peia do Gerson. Falei, caramba, o outro me passou o trator. Aí meio que criava um pouco referência, assim, tipo, níveis que eu queria chegar, pelo menos a médio prazo, sabe? E aí estudava xadrez, falava, não, perdi para o Wellington, por exemplo, no detalhe tático, então vou melhorar o cálculo. Perdi para o Gerson na abertura, então vamos reforçar um pouco a abertura. E assim ia, entendeu? Também nessa época, meio que em paralelo também, eu lembro que foi a primeira vez que eu vi um grande mestre, que foi o Leitão, né? E, inclusive, eu nem cheguei a ter contato e tal, porque assim, eu fiquei bem tímido, assim, e eu não tinha ainda noção que era um grande mestre, assim, sabia e tal, que o cara era de destaque, só que assim, eu não sabia como chegava a virar grande mestre, não tinha ainda esse saber. Mas eu já vi assim, o Leitão, falei, caramba, o cara é diferenciado mesmo. Só que nesse bendito torneio, o Leitão vai e perde uma partida. E eu falei, caramba, o cara perde? Como assim, velho? Ele nem perdeu, não era para outro GM, né? Eu falei, pô, o cara é humano. Então, aí a gente vai vendo assim que, né, até mesmo os grandes jogadores podem errar, né? Eu lembro que aí que eu comecei a ver, assim, dava para chegar pelo menos um pouquinho perto desses caras, né? Só que, claro, eu sabia que antes de IGM, que inclusive ainda não cheguei, mas eu sabia que tinha etapas, virar mestre FIDE, virar mestre internacional, e aí eu fui estabelecendo metas pontuais. Eu falava, não. Eu lembro que o Caldeirinha falou assim, ó, eu lembro até hoje, mais ou menos a primeira conversa que eu tive com o Caldeirinha, ele falou assim, ó, primeira coisa que você tem que fazer é sair um hate feed e que não seja, ele falou pra mim, né, que não seja, sei lá, tipo, acho que ele me sugeriu menos de 2.100. Eu falei, pô, vai ser difícil, né? Aí eu fiz o hate. Aí ele falou, não, agora você tem que batalhar para ser mestre feed. Aí eu fui, batalhei, cara, morria na praia, subia o rate, chegava a 2.290, caía, chegava a 2.280, caía de novo. Falei, caramba, esse título não vai vir. Aí, cada pancada que eu levava no torneio e perdia rate, né? Eu não chegava nos 2.300, eu ia lá e queria estudar mais, assim. E, tipo, analisava bastante minhas derrotas, analisava mais minhas derrotas do que os outros resultados. Também disputava os campeonatos de categoria e também a gente vai criando, assim, espécie de alvos, né, jogadores modelo, assim, fala, caramba, aí foi aí que eu conheci você, o Crico, o Fia, eu acho que já estava aí. O Marra também, como esse Eduardo Marra me bateu, hein? Meu Deus do céu. Rapaz, o Dudu Marra não perdoava, a minha Carocan, coitado, sofreu com ele. A gente vai fazer uma entrevista com ele só com suas partidas depois. Putz, grilo. Eu nunca ganhei dele torneio oficial assim.
Enfim, aí foi sacando aqueles nomes. Aí eu lembro também tinha o Choma, o França, o Deola, Guilherme Deola. Uhum. E aí a gente vai pescando alguns nomes assim. E aí queria, né? Sei lá, pelo menos disputar pau a pau com esses caras, né? Sim. E só que aí não é fácil, né? Inclusive, alguns deles aí viraram até GM, né? Então, tipo, e também aquele negócio, né? Essas rivalidades, entre aspas, rivalidades, não sei se eu Uhum. vou chamar assim, tipo, eu estudo, mas você estuda também. E o Crico estuda. Sim. E eu acho que isso é legal, porque todo mundo sobe o nível, né? Principalmente quando aquele que perde vai estudar mais, aí depois do outro ano, de repente, ele tem um resultado melhor, aí o outro que tinha ganho cai um pouco o nível, aí ele tem que estudar e vai um levando o outro. Eu acho que é assim. Sim. Não, faz todo sentido. Mas você teve algum torneio desses que assim, você desanimava alguma vez? Aquele torneio que você fala, putz, acho que não vai dar? Ou não? Todo torneio era 5 minutos depois você tava lá, falando, vou pegar o cara no próximo, vou estudar mais. Sim, exatamente isso. Não tinha, Então, não tinha aqueles 2 minutos de desespero? não, tinha um desânimo, assim, principalmente se fosse torneios que eu tinha que sair de Belo Horizonte e ir para Batatais, disputar aqueles brasileiros escolar, por Escolar. exemplo. Aí ia lá, ia de ônibus e A tal, não viagem de sei quanto. volta às vezes era longa. Exato. Aí eu lembro que teve um brasileiro escolar específico, eu não me lembro o ano, 2000 cara, deve ter sido 2003, eu acho, 2002, eu não me lembro bem. Aham. Brasileiro escolar. Que eu fui assim, eu falei, não, cara, esse ano, não, acho que deve ter sido 2003, viu? Eu falei assim, 2003 eu tinha quantos? 17 para 18, né? Então deve ter sido isso, né? Acho que deve ter sido o último brasileiro escolar, então, eu acho. Deve ter sido por isso que marcou tanto, não tenho certeza. Aham. Eu falei, cara, esse ano eu vou ganhar. Tipo assim, eu era sempre muito otimista. Falei, não, quero Aham. ganhar esse ano. Não escapa, eu estou estudando muito, ajeitei nas aberturas, meu cálculo melhorou. Cheguei e fiquei, sei lá, tipo, décimo, assim. Eu lembro que tinha uma premiação lá. Não, acho que eu fiquei 11º. Acho que a premiação ia até o décimo. Eu falei, caramba. Voltei no 11, assim, deprê. Uhum. Deprê. Só que assim, na hora que eu cheguei em casa, meus pais me motivaram. Tá falando, não, calma aí, é só um torneio. Você vai ter. Você é novo e tal. Aí eu falei, não, beleza. Foi só um torneio, digamos, ruim que nada deu certo. E vamos pro próximo. E aí voltava e estudando. Mas assim, eu meio que ficava, acho que até hoje também, quando eu tenho uma derrota assim que dói um pouco mais que outra, sei lá, principalmente quando deixa escapar um resultado bem importante assim, Sim. ou uma premiação que escapa, né, e tal, eu fico bem engasgado e falo, não, tem que acertar esse cara na próxima, não é possível. E aí isso eu acho legal, porque incentiva a gente a estudar, né, Claro. inclusive corrigir nossos erros. Mas desde que não fique tóxico, tipo assim, a pessoa começa a gerar um Você sentimento nunca negativo dele. colocou a foto de ninguém e ficou tacando dardinha no Não, quarto, né? não. Tá. Se eu fosse fazer isso no xadrez nacional, seria por outros motivos. Mas eu prefiro, não. Não por questões. Não, tá. Seria por motivos políticos. Justo. Mas eu ainda assim, acho que essa pessoa não merece nem minha atenção nesse ponto. Perfeito. Então vamos lá. Agora, o que eu queria saber é do seu salto, porque você falou que você sofreu dos 2.200 para chegar nos 2.300. Você acha que teve algum clique que deu, ou que você fez alguma coisa diferente, ou foi só bater na cabeça na parede até que uma hora quebrou? E a mesma coisa, dos Acho, 2.300 para o seu 2.400 ou para suas primeiras normas. Você sente que teve alguns saltos porque você fez alguma coisa diferente? Ou se foi uma coisa meio constante, a evolução? então, dos 2.200 para os 2.300, igual eu falei, eu oscilei em todos os rates que existem entre 2.200 e 2.300. Uhum. Assim, foi martelar mesmo. Mas assim, martelando e estudando todas as fases do jogo, sabe? Eu não ficava focado, sei lá, só em abertura. Nunca fiz isso, sabe? Quer dizer, a não ser em pequenos intervalos de tempos da vida, assim, por Uhum. ocasião de jogar torneios e tal. Mas eu ia lá trabalhando cálculo, estratégia, finais, aberturas, jogando na internet, analisando partidas, Uhum. estudando muitas partidas clássicas e tal, né? Dos campeonatos mundiais antigos, principalmente. Eu não tenho a memória do Diego Berardino, não. Assim, tipo, saber o Sair que citando acontece. data e histórias, é.
Isso eu não tenho, não. Não, No também, máximo, também não tô naquele grupo, não. eu não vou saber o que aconteceu na competição tal, de tal ano, na mesa. Não, isso aí. O que o Não sei Talso que seja. falou pro Fischer no hospital em Curaçao, né? Sei lá. Teve isso? Não sei, deve ter tido. Teve algum episódio assim? Tá, mas enfim. Mas nessa época, então, eu estudava todas as fases do jogo e foi realmente martelando. Não teve, sei lá, não teve nada muito especial que eu me lembre de 2.200 para 2.300. Foi só assim, estudar xadrez todos os dias, jogar xadrez todos os dias e corrigindo os erros. Aí uma hora, pumba, bateu 2.300. Acreditar na sua rotina. Isso, acreditar na rotina que o Júlio passava para mim, né? O pessoal adora saber, porque quantas horas em média você estudava nessa época, porque você deu esse salto para os 2.300? Porque se você falar muito, é extremamente relativo, né? Assim, dependia muito da época do ano que eu estudava, né? E principalmente nessa época, 17 anos, também estava fazendo, preocupado com o vestibular, né? Uhum. Meus pais não me deixavam falar assim, não, você quer... Porque até então eu não sabia se realmente eu ia ser jogador de xadrez, né? Uhum. Assim, para valer mesmo e tal. Eu sabia que eu ia jogar xadrez o resto da vida, mas eu não sabia... Que você ia viver... Ia ser o seu rendimento. Isso, exatamente. Nem sabia se eu ia dar aula, coisa do tipo. Então, eu falei, não, pelo menos vestibular eu tenho que fazer. Beleza, eu fiz vestibular, passei no Cefet, e para isso eu tive que estudar cursinho à noite, né? Você deve ter passado alguma coisa parecida, né? Não sei. Então eu estudava o dia inteiro na escola, estudava, e assim, mas cada tempo que eu tinha livre, eu estudava xadrez. Eu sempre andava com algum material no bolso de xadrez. Algum livro, xerox. Algum livro que você lembre com carinho, que você acha que te ajudou? Meu Sistema, do Nizovich, Teoria de Finales, do Pacman. Posso errar algum título aí, mas eu tinha vários xerox de coisas do Dvoretsky, assim, estudos aleatórios, assim. Eu nem lembro de quais livros, porque ele tem vários, né? Eu tinha sempre alguns finais artísticos, assim, que eu ficava quebrando a cabeça. Tinha um livrinho azul, que era de dominação, que me fugiu o nome. Do Casparian? Não é o do Casparian, não. Do Casparian eu tinha algumas coisas, assim, aleatórias, assim, que eu dava umas olhadas. Os materiais do Júlio também, como eu disse, também eu via. Eu sempre via muitas coisas aleatórias, assim, mas de todos os assuntos, sabe? E claro, obviamente, uma coisa que fez muita diferença no meu jogo, pelo menos, principalmente na questão de estilo, é materiais referentes ao Karpov, assim. Livros sobre ele, partidas comentadas, seja alguém falando dele, ou dele mesmo, materiais, livros que ele fez algum tipo de participação. Eu comecei a ficar fãzão do Karpov aí. Sei lá, não sei, foi uma atração natural pelo estilo de jogo dele. Eu não sei dizer, assim, por quê, assim, mas eu me identificava com as partidas dele, sabe? Assim, claro, eu jogo milhões de vezes pior, mas eu falava, caramba, eu vejo uma partida do Kasparov, nessa época, né, principalmente, eu não entendia tanto as coisas que passavam na partida do Kasparov, mas quando eu olhava do Karpov, eu entendia, sabe, na minha limitação. Eu falava, caramba, eu entendi por que ele voltou essa peça, manobrou a torre para outra coluna e entrou na sétima. Eu entendi, eu consegui entender isso, assim, talvez depois de algum tempo de reflexão. Então, ver muitas partidas do Karpov também eu acho que foi uma coisa bacana, assim, reforçou meu jogo posicional. Você acha que moldou o seu estilo ou o seu estilo era esse e você só teve ao clique quando você viu o Karpov? Tipo assim, não, é isso que eu sou, é isso que eu quero melhorar. Ou teve influência? Você acha que você teria alguma chance? As duas coisas. Um pouco... Tipo assim, deu jogar Gambito do Rei, né? Sei lá, se o seu professor... Se você fosse aluno de um professor que fosse um sanguinário e te mandasse Letal e Kasparov, sei lá mais o que. Não, eu estudei, por exemplo, o livro do Tal, um de capa branca lá, que eu não me lembro o nome. Eu estudei, vi partes do Alekhine, mas assim, eu não conseguia entrar na minha cabeça, na minha ótica na época, que esse povo tá dando peça?
Tipo assim, eu via lá o sacrifício do tal e tal, entendia que ele ganhou a partida e tal, mas aí se eu caísse num cenário igualzinho àquele, eu falava, não, eu prefiro jogar igual o Karpov ele fez naquela partida. Em vez, sei lá, de mandar um H4 e um G4, estourar lá do rei, eu preferia fazer um joguinho mais tranquilo, que fosse mais redondo, assim, na parte estratégica. Eu me sentia mais seguro assim, entendeu? Isso E mudou? sempre jogando para ganhar. Não, mas o estilo, claro que não tem a ver com. Você pode ter o estilo mais seguro do mundo e querer jogar todas as partidas. Aliás, Exato. acho que é legal você falar isso porque às vezes as pessoas acham que Confundem. só porque tá trocando peça jogando para empatar. Exatamente. Exato, Não, inclusive, igual eu falei antes, muitas vezes eu forçava finais porque eu estava estudando muito final. Então, por uma questão de lógica, bem, estou estudando mais finais. Eu acreditava fielmente que, porque eu estava me dedicando bastante ao xadrez e principalmente aos finais, eu imaginava, assim, sem falsa modéstia. Não, eu acho que eu sei mais finais que a média dos jogadores. Claro que de vez em quando eu pegava um cara que sabia muito mais final que eu, mas aí o cara geralmente tinha alguma letrinha na frente do nome dele, né? Mas eu sabia que na média dos jogadores eu sabia mais finais, porque eu estava estudando. Eu falei, não é possível, eu estou estudando esse negócio, então eu levava a maioria das minhas partidas para os finais. E quem fazia isso muito bem, assim, 300 milhões de vezes melhor, o Karpov. Então, eu levava as partidas para os finais, e às vezes o jogador, o meu adversário, isso você já deve ter passado 300 mil vezes, ele oferecia empate. Tipo assim, entrou no final, sei lá, de bispo contra cavalo, peões iguais, o cara, empate. Eu, não. Vamos lá que eu vou... Às vezes eu até sabia que era empate. A posição estava igual, mas eu falava, não, eu estudei esse negócio, eu sei onde forçar aqui. E aí, tanto que eu ganhava, às vezes, várias partidas, entre aspas, enrolando, só que não era enrolando, eu estava usando o que eu estudei, ué. Mas que justo ganhar umas partidinhas. Claro. Mas você acha que esse estilo mudou alguma coisa de você com 15 anos até hoje com 35? Ou você só assim, você se tornou mais forte, claro, mas o estilo é o mesmo? Bem, eu acho que, assim, no geral, o estilo, a natureza é parecida, assim. Eu acho que eu sofri alguns upgrades, assim eu enxergo, no sentido de ter quebrado alguns preconceitos que eu tinha. Por exemplo, eu me refiro a questões posicionais. Eu não gostava nunca de jogar com material a menos, eu tinha dificuldade disso aí. Eu gostava de jogar com material a mais, mas a menos não. Hoje em dia não, se eu enxergar uma compensação, de boa. Posso jogar a partida inteira com o peão a menos, se tiver lógica. Não é aquela pendurada, né, obviamente. E outras coisas também, posições super desbalanceadas também, eu tinha muita dificuldade. Aliás, isso eu ainda tenho dificuldade, mas antes eu tinha muito mais. Aquelas posições malucas, assim, sei lá, eu tenho dama contra 3 peças, o meu peão tá na 7ª, o do cara também, aquelas loucuras. E eu evitava o máximo entrar nisso. Hoje em dia eu ainda evito um pouco, mas eu já aceito. Se tiver que jogar uma posição louca, que eu não tenho a mínima ideia do que está acontecendo, eu imagino que também meu adversário não tem a mínima ideia. Então, vamos... A não ser que seja um FIA da vida, que aí sim ele administra o caos. Sim. Mas Não, eu acho que... Mas, no geral, a natureza é o mesmo Molina, assim. Espero que melhorado, né? Não, sem dúvida. Você trabalhou algo específico com relação, por exemplo, a aceitar material de menos? Foi algo que você trabalhou conscientemente ou você foi vendo coisas gerais, assim? Não, eu vi... Isso aí foi principalmente na época que eu estava lutando para virar MI. Eu vi que eu tomava muitos peões envenenados, assim. Não, até respondendo aquela pergunta anterior, você falou o que eu fiz para virar Messi Feed, então foi só estudando e batendo cabeça na parede até que realmente ela quebrou. Mas de Messi Feed para MI, eu tive sim que mudar algumas coisas no meu jogo. Por exemplo, até emendando essas duas coisas. Eu tive que deixar de ser materialista, porque
Não estou dizendo que eu ainda não tomo peões envenenados, porque acho que ainda algum fantasma dessa época tem ainda dentro de mim. A gente não consegue eliminar todos os nossos defeitos da noite para o dia. Isso vale para outras coisas da vida. Claro. Mas, sei lá, um cara que mente muito, ele não vai, sei lá, de repente do nada ele nunca mais mente, né? Ele pode até reduzir. E no xadrez, os defeitos aí, eu acho que também eles ficam ainda um pouquinho dentro da pessoa, sei lá. Mas eu lembro que uma coisa, de mestre feed para MI, que eu tive que corrigir, é a questão do material. Entender melhor que não é só a questão material que conta no xadrez. Então, eu lembro que eu fiz um treinamento com o Alexander Goloshapov, da Ucrânia. Você conhece? De nome sabe? Só, eu sei que... Só de nome. Ele, por exemplo, ele foi treinador do NEJ, né? NEJ Panamá. Aquele nome lá. E ele me ajudou, mais ou menos por volta de 2 anos, ele me treinou, 2008, 2009, Uhum. E ele foi, eu diria assim, que ele colocou mesmo na minha cabeça essa questão de não é todo peão que vale a pena capturar, mesmo que não tenha nada concreto. Tipo assim, que eu pensava às vezes assim, vou tomar um peão lá em A7, eu sei que minha peça não fica presa, ela volta, e não tem nenhum perigo real. Só que às vezes o cara, sei lá, desenvolve todas as peças dele e começa a me atacar de graça. Assim, o cara estava morto, estrategicamente. Uhum. Aí eu falei, não, peraí, não vou mais tomar esse peão de A7. Vamos botar pressão na casa D5, por exemplo. Eu comecei a entender que certas pressões estratégicas valiam muito mais que botar um peão no bolso, ou uma qualidade no bolso. Aí eu acho que isso mudou. Isso aí foi você estava falando do clique. Para mim, eu acho que isso foi um clique que mudou. Eu sei que pode parecer uma coisa boba para alguns jogadores, mas para mim isso aí fez muita diferença. Outra coisa nessa época de mestre feed para MI é a questão de tornar o repertório de abertura mais profissional. Que até então você sabe, né? Tudo bem, mas isso quer dizer o quê? Como é que você explicaria isso? Você fala do repertório. Tá. Quer deixar o repertório mais profissional? Então, você lembra o meu repertório, né? Mais ou menos quando era mestre feed? Fala aí pra galera aí. Eu lembro de cavalo F3, B3 com T4. Eu não lembro. Sistema Cole. Sistema Cole de todos os tipos, isso. De todos os tipos, com B3, sem B3, com C3, Cole acelerado. Às vezes eu até saí o bispo para F4. Era dias ousados. Hoje é normal. Dias ousados. Então era assim, vou dizer. Para virar mestre feed, isso eu até falei, porque esse, por incrível, é um assunto que o pessoal sempre me pergunta, acho que porque o Evandro me citou em algum vídeo, e o Evandro falou mentira, não, ele falou verdade. Eu perguntava para ele, tem pessoa que virou mestre só jogando esqueminha? Ele falou e me apontou. E pior que é verdade, eu virei mestre feed jogando só sistema Cole, jogava holandesa Leningrado, que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, mas porque eu tinha um livro, por isso, eu tinha um xerox de um livro que eu achei bem interessante, e a Caro-Kann, que é a única coisa que eu mantenho até hoje. Uhum. Quer dizer, o Cole eu jogo nos Bullet Online, você deve saber, né? A gente jogou esses dias, mas obviamente não joga em torneio. E aí, a primeira coisa que o Goloshapov conversou comigo, ele falou o seguinte, tá, beleza, você virou mestre feed jogando Cole, holandesa e Caro-Kann. Ele falou o seguinte, você quer virar mestre internacional, né? Ou até GM. Uhum. Falei, óbvio que eu quero. Ele falou, então você vai ter que largar pelo menos 2 dessas 3. Ele falou para mim, eu acho que você só deve manter a Caro-Kann, que é a única abertura clássica. Uhum. Eu falei, só a Caro-Kann? Aí eu ainda tive... Você tentou barganhar um pouquinho? Tentei barganhar um pouco a holandesa. Porque, sei lá, gerava umas posições de... Ele falou, olha, cara, a holandesa ela é muito irregular. Se você ter ela única como opção, você vai ser massacrado estrategicamente por vários jogadores. O Leitão e o Milos que o diga, que me espancaram, eu de pretas na holandesa. E eu ainda tive a coragem de falar para o Goloshapov, mas eu também sei peão rei. Aí ele falou, então me prova aí. Aí ele fez alguns testes, não sabia nada de peão rei. Falei, meu Deus, eu lembro desse dia. Fui massacrado. Eu falei, tá bom, eu não sei peão rei, só sei sistema Cole.
Aí ele falou, então tá, você quer... Aí ele me questionou, você se sente mais confortável jogando peão-dama ou peão-rei? Eu falei, peão-dama. Então, vou fazer um peão-dama decente. Então, ele colocou na minha cabeça a importância, se eu quisesse virar MI, era ter um repertório clássico. Aí a gente montou um repertório. Peão-dama jogando coisas clássicas, larguei o holandês e coloquei um peão-dama recusado mesmo, ortodoxo e tal, né, e algumas variáveis. E mantive a Caro-Kann, só que ele falou que a minha Caro-Kann estava muito porca ainda, tipo, precisava melhorar em vários quesitos, né? E aí foi isso que a gente trabalhou. E eu acho que essa questão, digamos, dessa profissionalização da abertura, me ajudou a virar MI. Claro que ele também martelava muito, o meu cálculo estava primitivo. Ele não falava exatamente com essas palavras, não, viu? Era mais sutil. Mas era mais sutil, às vezes. Mas ele falava, ó, seu cálculo, você está enxergando poucas jogadas à frente e está errando ainda a avaliação da posição. E trabalhou muito a questão de avaliar corretamente a posição. Que às vezes, não adianta a pessoa enxergar 5 jogadas à frente e avaliar errado. Sim. Ah, beleza, eu vejo 5 jogadas à frente e eu falo que o branco está melhor, só que na verdade quem está melhor é o preto. O que adianta então você ter visto 5 jogadas à frente? Sim. Então você tem que melhorar a avaliação da posição nessa parte do cálculo, né? É uma coisa difícil, né, eu acho, assim, para muita gente. Finais, ele até que elogiou essa parte aí. Claro que a gente trabalhava finais, mas ele acho que foi a única parte do meu jogo que ele elogiou. E é isso, batalhei muito em abertura, repertório, e por isso que eu falo até hoje, muita gente, assim, eu só precisei realmente de estudar abertura de verdade quando essa fase, mestre feed para MI em diante, né, claro. Tipo, até hoje, né? Mas, assim, eu me virava com repertório meia boca até 2.300, isso aí eu falo tranquilo, assim. Poderia ter sido mais fácil virar 2.300 com repertório melhor? Poderia. Mas aí talvez eu não tinha estudado tantos finais quanto eu estudei, entendeu? Porque você concorda comigo que quando a gente vai estudar uma abertura, a gente deixa de estudar outra coisa, né? Isso... É uma escolha, né? Se você... Eu digo assim, mais no nível... mais para trás, né? Não agora. Eu digo assim, a pessoa está moldando o jogo dela. Então, vamos supor, eu tenho a opção, sei lá, de estudar todas as linhas do Gambito Benko. Ou eu tenho a opção de estudar um repertório mais simples, de pretas, mas que eu ganhe tempo para estudar finais. Eu acho que se a pessoa administrar isso dessa forma, pode ser interessante. Pelo menos até essa faixa que eu mencionei. Agora, não adianta também a pessoa falar assim, não vou estudar o Gambito Benko, mas eu vou dormir até 10 horas. Aí também não adianta, né? Ela tem que pelo menos usar aquelas horas ali que ela economizou estudando muitas linhas de abertura, pelo menos para estudar a outra fase do jogo, eu acho. Claro, não, sem dúvida. Assim penso, pelo menos. E nisso, na verdade, é que a gente pensa assim, naqueles números mágicos, 2.300, 2.400, mas a nossa força não vai e estaciona ali, né? Provavelmente esse estudo que você fez te levou a mais de 2.400, até um outro... Não se sabe exatamente qual, mas tanto que logo, pouco tempo depois, seu rate não estava 2.400 rasinho, você subiu. Alguns anos depois você fez, enfim, 2 normas de grande mestre. Você, a questão, tentando já juntar algumas coisas que eu vou perguntar essa sua carreira de streamer de sucesso, e eu sei que você dá aulas também, como é que você concilia isso na busca pelo título de grande mestre? Então, hoje em dia, né? Isso tá bem difícil, a questão do tempo, realmente, porque você deve estar vendo, né? Às vezes eu streamo lá 3 horas por dia. Hoje mesmo eu acompanhei a Olimpíada ali, até com o Rafael Chess, e deu o quê? 4 horas de transmissão, sei lá. Até ajeitar o layout, essas coisas, deu 4 horas. Isso aí realmente, e além de consumir energia, né? Sim. Assim, cerebral, né? Então, realmente, isso aí é uma coisa complicada. Mas eu sempre tenho tentado, assim, no tempo que sobra, estudar alguma coisa de xadrez, e também até mesmo nas lives, uma coisa que eu faço, por exemplo, quando eu jogo uma partida, eu vou analisar aquela minha partida e tentar corrigir algum erro meu ali, e depois...
Se ficou alguma brecha, eu olho offline, claro. Uhum. Então, eu tenho tentado que até por mais geral que às vezes seja um conteúdo que eu apresente na live, que ele me acrescente alguma coisa. Sei lá, correções de aberturas e tal. Óbvio que não é a mesma coisa que se eu pegar e estudar sozinho aqui, offline e tal. Isso seria muito mais produtivo. Mas realmente está complicado o tempo. Eu não sei como que os caras, igual Crico e Evandro, sei lá, arrumam um tempo aí, mas para mim realmente está um pouco complicado. Eu tenho que administrar melhor essa parte realmente. Mas é algo que você busca ainda. É claro que agora não tem torneio nenhum. Com certeza. Mas é uma meta e dá para Não, perceber sim. que você... Bom, não sei se a palavra é teimoso ou persistente, você escolhe dependendo do jeito que você quiser, mas claramente você vai lutar bastante ainda. Não, sim, a busca pelo título de GM aí, nem que eu morra tentando, mas eu vou tentar, assim. E eu acho que também, assim, vou ser bem sincero, essa questão de não ter torneio presencial, eu acho que isso aí talvez que assim, quando você tem um torneio em vista, você fica motivado para estudar xadrez, assim. Quando não tem, não sei. É uma coisa, talvez, que eu tenho que trabalhar em mim isso aí, porque isso aí tem que buscar mais, né? Uhum. Mas eu acredito, sei lá, pelas projeções que a galera fala, né? Acho que ano que vem, sei lá, as coisas voltam ao normal. Então, acredito que daqui um mês, mais ou menos, eu possa realmente voltar a estudar mais xadrez. Mas realmente tá meio complicado, eu não vou mentir, não. Eu queria estar estudando mais xadrez, mas às vezes falta tempo e falta energia também, né? Claro. Esse negócio de só tempo, se tempo fosse só o problema, talvez desse, É né? energia. Às vezes você chega no final do dia, sei lá, já vi às vezes tanta coisa lá de xadrez e tal, os Matin 2 e tal. Eu joguei Blitz e comentei com a galera e tal, e aí às vezes falo, não, mas eu tinha que estudar, sei lá, uma partida clássica ali, falta aquela energia. Ou então, às vezes, até vi a partida, mas sem aquela emoção que precisaria, sabe? Aquela concentração. Isso aí eu estou precisando mais. Eu estou treinando com um gêmeo aí secreto. Aí depois, uma hora eu vou revelar. A galera conhece gêmeo, bem gente boa. Eu estou treinando e eu acho que está sendo bem produtivo. Só que, igual eu falei, não é só treinar com o GM e tal, algumas horas na semana. Tem que ter o treinamento sozinho, né? E isso aí que realmente eu sinto um pouco de mais carga horária, assim, minha, né? Uhum. Mas eu vou ter que dar uma ajustada nessa minha agenda aí. Legal. E essa... Agora a gente falou da parte do xadrez como streamer e a parte de streamer como streamer. Como é que foi essa nova rotina? Quem conhece você sabe que falar é algo que você gosta. Então, isso não é um problema. Mas como é que foi essa adaptação? Já direto, você já gostou? Assim, isso aí, duas pessoas aí que falavam assim, por que você não não dá umas streamadas e tal? Era o Crico, por exemplo, uma das pessoas que falava, pô, vai lá, streama, sei lá, faz uns testes aí, vendo o que dá, né? Uhum. Aí assim, é que eu queria chegar e fazer direito o negócio, assim, falei, não, com layout bonitinho e tal, tendo tipo um cronograma e tal, então eu enrolei muito, que eu estava preparando essa questão do layout, até investir nisso e tal, não foi um investimento gigantesco, não foi tipo, nem lembro, R$1.000 e poucos e tal, mas paguei para a pessoa fazer o layout para mim, que eu não sabia, né, como fazer, então tive que contratar o serviço. Eu falei, aí beleza, arrumei o layout, comprei uns equipamentos eletrônicos, falei, tá, agora tem que streamar, vou montar a programação e vamos. Só que no início, assim, o meu início como streamer, por exemplo, no site roxo, não sei se pode dizer, foi o quê? Foi abril, né? Abril desse ano. Eu já tinha alguns vídeos aleatórios no YouTube e tal, live e tal, mas não era sequencial, né? E longe de ser algo minimamente profissional. Agora, em abril, né? Se não me engano, foi abril, finalzinho de abril, na verdade, praticamente maio.
Foi tipo assim, 29 de abril. Que eu comecei assim, eu comecei sem nenhuma pretensão. Falei, vou fazer umas lives ali, vamos ver no que dá, né? Eu não tinha noção nenhuma se ia ter 10 pessoas assistindo ou não. Só que assim, primeiro que eu gostei. Primeira coisa. Então, assim, sei lá, eu achei legal a interação e tal. Minha mãe participando da live, meu pai, eu falei, gente, coisa curiosa, né? E não sei. E segundo que foi aparecendo gente. Então eu falei, caramba, então o pessoal tá gostando aqui do que eu tô falando, porque se tem gente aparecendo para me escutar às vezes durante 2 horas, assim, é porque eu não tô falando bobagem, ou então só se o pessoal gosta de bobagem, mas E aí eu também comecei a receber alguma espécie de tipo de feedback, né? Tipo assim, aquilo lá que você falou, tenho dado muita aula, né? 0800 aí no site roxo. Então, assim, muita gente falando, eu não sabia sobre aquilo de finais que você tinha falado, eu consegui lembrar no jogo. Aquele detalhe estratégico, sei lá, tipo, torre na sétima. A pessoa não sabia, entendeu? Porque o público geralmente... assim, muita gente ali 1.500 de rate e tal, 1.400 e tal. E às vezes a pessoa não tem nem noção que a torre tem que ir para a sétima, assim. Sei lá, coloca a torre em qualquer lugar aleatório. O feedback também me deixou bem motivado, sabe, assim. Até de outras coisas, o pessoal vendo as gírias meio que eu uso, né, o pessoal tem gostado. Qual que é os seus bordões que fazem sucesso? O pessoal gosta do milharal. Invadir no milharal. Tipo assim, vamos supor, um exemplo bem claro, assim, os peões do adversário estão todos na casa preta e eu entro com o meu rei nas casas brancas. Fazendo a festa. Vai fazendo a festa. Aí o rei entrou no milharal. E também tem outros bordões agora que você me pegou de supetão, assim, eu não vou lembrar, mas quando eu entrego uma coisa, eu falo, entreguei a lasanha. Sei lá, entreguei uma peça importante lá e esse tipo de coisa aí o pessoal tem gostado. Eu acho que o feedback... Porque, assim, se ninguém tivesse gostando, certamente eu não ia estar seguindo fazer. Porque eu, sei lá, se o pessoal tivesse, não, tá ruim o material, tal, talvez eu teria desanimado. Mas se o pessoal tá gostando e eu também tô sentindo prazer... Tá bom pros dois lados. Tá bom pros dois lados. E... Eu também tento, também nessa parte da stream, sempre tentar melhorar a minha stream na próxima, né? Tipo assim, não diga assim, dia após dia, semanalmente. Falei assim, o que eu fiz na semana passada que eu posso melhorar essa semana, entendeu? Isso eu acho que também é fruto do que eu sempre fiz no xadrez, né? O que eu fiz no torneio passado que nesse próximo eu quero fazer melhor. Então, na stream eu tenho feito isso, tentando melhorar sempre alguma coisa. É muito detalhe, vamos pegando jeito aí. Questão de edição, de quando eu subo o material para o YouTube, né? Mas eu acho que está bem legal, assim. Eu tenho o quê? Quantos meses? Vamos supor, se foi maio, né? Maio, junho, julho e agosto, né? Que já está quase acabando. 4 terminando. 4 meses, Não. Eu tô achando legal. Espero que as coisas longe. melhorem. Exato. Muito bom. E acho que já deu para ter uma ideia bem legal da sua carreira. Para terminar, a pergunta clássica qual foi o lance da sua vida até hoje? Bem, então, eu acho que vem referente ao meu título, que até o momento é o mais importante, né? Assim, na verdade, eu coloco na balança os dois títulos. O título de MI, né? Que eu acho que é a coisa mais importante que eu tenho agora relacionada ao xadrez, e o Campeonato Brasileiro, que teve a final com o Crico e tal. Só que o detalhe é que é o seguinte, o título de MI a gente vai conquistando aos poucos, né? Você faz uma norma aqui, uma norma ali. O brasileiro não, era uma coisa que, quando eu me profissionalizei no xadrez, lá com meus 17, 18 anos, era uma coisa que eu sempre queria ganhar o brasileiro, só que eu nunca me via preparado. Eu sempre falava, não vai ser esse ano, porque estou muito capivara ainda. Aí no ano que vem, não. Tem uns caras ali que cobram e tal. Quando surgiu esse modelo mata-mata, eu falei, quem sabe? Mas eu ainda assim
por exemplo, aqui brasileiro, eu era o quinto de rate. Se você me perguntasse antes do torneio qual que é seu foco, eu falava, eu queria chegar na semifinal. Se eu chegasse na semifinal, eu já estava feliz. Só que as coisas foram acontecendo, né? E aí, eu acabei realizando naquele torneio um sonho que eu tinha, mas assim, já tinha ficado meio dormente, sabe? Adormecido. Eu sempre queria ser campeão brasileiro, absoluto, mas assim, eu já tinha deixado, meio que esquecido, assim, que eu queria isso. Eu vou te dizer, quando realmente que comecei a ver que eu poderia ganhar o brasileiro, foi no desempate da partida rápida com o Crico. Ali que eu falei, opa, agora eu posso ganhar. Eu vou até te dizer exatamente o momento que realmente eu comecei a ver que eu podia ganhar, no final, quando eu estava com a torre na sétima. Eu falei, opa, essa partida eu vou ganhar, e aí a próxima eu jogo pelo empate, mesmo assim eu fiquei perdido. Falei, agora eu acho que eu consigo ser campeão brasileiro. Só naquele momento, não foi nem antes, nem em outras fases. E o lance, acho que mais importante referente a isso, foi o lance Dama G7, da partida que eu tinha que ganhar de pretas, foi a quarta partida pensada. Eu não me lembro o número do lance, eu deveria lembrar, né? Não. Foi um lance impactante. A gente sabe qual que foi. Um Dama G7 que eu encontrei meio que na hora, mas eu tinha alguns vislumbres dele um pouco antes. Mas na hora que realmente, rapaz, aquele lance ali me deixou ainda sonhando alguns dias depois, assim. Mas esse é o lance da vida. E, na verdade, não só o lance, a sequência anterior, né? Que eu acho que foi, com certeza absoluta, a sequência que eu consegui na vida calcular mais longe, com certa precisão. Se você consegue dar um spoiler, quando você jogou o lance e até onde você viu, o pessoal se interessa por isso. Foi mais ou menos, eu tinha um cavalo que estava bloqueando o tema de cair, de deixar o peão dele disparar em B e ele ia fazer um peão passado em A. E, na verdade, a minha decisão, ela era forçada, porque eu não podia empatar. Empatar era derrota. Então eu falei, eu vou ter que tirar esse cavalo e desbloquear e ver no que dá. Então eu tinha alguns minutos, eu tinha uns 20 minutos de vantagem em relação ao Crico naquele momento, no relógio. Eu falei, eu vou usar esses 20 minutos e tentar enxergar o máximo que eu puder, usar todas as forças da vida aí para esse momento, né? E aí comecei a calcular, assim, e realmente foi um momento assim que eu nunca, acho que em outras partidas eu senti tanta inspiração, entendeu? Sei lá, talvez Deus me ajudou aí um pouquinho, aí, me deu um gás aí, com certeza. Mas e assim, eu falei, não, vou canalizar todas as forças aqui, tudo que eu nunca fiz na vida, de cálculo, eu quero fazer nessa partida. E eu consegui ver muita coisa à frente, muito recurso que ele tinha, entendeu? Óbvio que eu não consegui ver tudo. Eu chutaria, sei lá, que... E à medida que ele foi fazendo o lance, eu fui atualizando a análise, né? Tipo, ele fazia um lance, então eu enxergava um pouquinho mais. Ele fazia uma coisa, ficava mais claro. Eu acho, sei lá, eu devo ter calculado, não sei, eu vou chutar aqui uns 8 lances à frente e acertei muito o que estava acontecendo. Eu estou chutando aqui, pode ter sido um pouquinho menos, um pouquinho mais, não sei. Mas aquele Dama G7 eu tinha visto várias jogadas antes, mais ou menos, só que eu não via muito claro, assim. Eu via só, tipo, uma neblina. Eu falei, pode rolar um lance de dama como esse. Mas eu não tinha certeza se podia estar furado, né? Mas o momento que eu tirei o cavalo desbloqueando o peão dele de B, e que aí rolava toda a complicação, esse aí que eu fiz, na minha vida até hoje, a sequência de cálculo mais inspirada que eu tive, né? E certa, né? Que deu certo, enfim. Uma coisa que podia repetir mais vezes, né? Mas é difícil. Quem dera fazer sempre uma dessa, né? Então, na verdade, eu até encaro que não é nem só o lance da Dama G7, eu acho que é a sequência ali, no meu caso ali. E mais ainda o torneio, as condições, vários fatores. Tudo deve ter agregado de forma bem positiva, né? Teve quase que eu nem jogo esse campeonato, né? Você sabe, né? Sim. E eu acho que esse fator que teoricamente começou negativo no torneio, né? Acho que isso aí me deu um gás também, assim, porque
eu entrava nas partidas com sangue nos olhos, mas não por causa do adversário, óbvio que não. Era por causa da situação. Eu falava, nossa, quero dar sangue aqui, e por toda a situação que estava acontecendo, que tinha acontecido, né? Eu estava realmente pé da vida com algumas coisas, e eu acho que eu conseguia, sei lá, passar no tabuleiro. Claro que isso também às vezes atrapalhava, né? Que às vezes ia lá e fazia uma capivarada gigantesca por causa disso. Mas no fim da história acabou dando certo, né? Ficou. Agora tá gravado o seu nomezinho lá na lista de campeões brasileiros, né? Rapaz, nada mal. Se me perguntasse isso há 5 anos, eu não acreditaria não, viu? E o que daqui 5 anos você não acreditaria? O que você quer buscar? Não, assim, eu acho que no xadrez o que eu quero agora, urgente, assim, para ontem, acabar essa pandemia e jogar torneio, mas com estudo, tem que estudar, né? Mas, isso eu sinto, a terceira norma de Gini e subir esse rate, porque esse é o foco aí. Eu não sei, eu nem faço questão de qual que venha primeiro. Eu quero as duas coisas alcancem o mais rápido possível. Eu espero que bem antes de 5 anos, viu? Não, tá bom. Depois de 5 anos você já pode estar comemorando seu aniversário do título, vai saber. Aniversário de 3, 4 anos, sei lá. Mas, assim, uma coisa, tipo assim, claro, a minha prioridade agora em xadrística é virar grande mestre. Beleza, passar dos 2.500 e a terceira norma. Mas eu tenho uma coisa assim que eu quero realmente, não é nem questão de campeonato. Eu queria, sei lá, até estava querendo planejar a viagem, mas jogar uns torneios, sei lá, na Rússia, assim, isso é uma coisa que eu sempre quis, assim. Pode ser qualquer torneio na Rússia, assim, esse é um, digamos, um sonho aí, só que agora não dá para cumprir, né? Não. Porque não tá podendo. Mas essa é uma coisa que eu tenho muita vontade, assim, que quando eu realizar isso aí, eu vou ficar bem feliz. E claro, de preferência jogar com alguns caras bons, né? Sim, jogar o escolar de São Petersburgo não é bem por isso que você está indo para lá. Não, mas acho que não deve ser muito difícil achar torneio bom lá, né? Eu tenho muita vontade de jogar na Rússia, assim. Torneio e tal. Bacana. Coisa. Vamos torcer, acho que também você não é o único que tem essa vontade. Mas tenho certeza que você vai buscar isso. Bom, é isso. Agradecer bastante a presença do ex-campeão brasileiro Roberto Molina. Algum recado final que você queira passar para o pessoal? O recado final é o seguinte, para a galera que quer melhorar no xadrez, é o seguinte: eu acho que não tem muita fórmula mágica, não. Primeiro, a pessoa tem que gostar do jogo. Não adianta a pessoa estudar um negócio que ela não gosta, né? Isso aí vale também aquele recadinho pro, às vezes, pai que quer que o filho se torne um super jogador, mas às vezes o filho quer jogar bola, outra coisa. A pessoa tem que gostar de xadrez, né? Tem que ser algo natural que ela faça livre e espontânea vontade. E outra coisa, se você quer melhorar no xadrez, você tem que estudar. Não adianta buscar assim, né, sei lá, na internet. Uma coisa é que, vou ler um livro tal que da noite para o dia eu vou virar 2.200 de rate, entendeu? Então é gostar e estudar muito. Todos os jogadores fortes que eu já convivi na vida, que eu já joguei, nenhum deles acordou da noite para o dia, leu um livro mágico e se tornou um grande mestre, assim. É sempre muito estudo e dedicação, né? E claro, todos deles gostam do jogo. Sim, sem dúvida. Não, muito bom. Muito obrigado, Molina. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado que nem eu. E é isso. Até mais, pessoal. Vamos que vamos. Valeu. Vamos que vamos.